3 da manhã você está sentado na frente do seu computador. A casa está toda em silêncio porque está todo mundo dormindo. E você está ali fazendo o quê? Terminando aquele relatório, aquela planilha, aquela apresentação que precisa estar pronta amanhã. Você sente o peso nos olhos. Eu sei disso. O corpo implorando por descanso, mas você continua porque você acredita. Você acredita que esse esforço ele será visto, que alguém vai considerar que todo esse sacrifício vai valer a pena. Olha, eu preciso te contar uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. E eu sei que essa verdade, eu sei o que ela pode fazer. Porque ela doeu em mim quando eu finalmente entendi, tá? Mas é justamente por isso que eu preciso estar compartilhando isso aqui com você hoje. A empresa, e quando eu falo empresa, eu estou falando de qualquer organização, de qualquer estrutura corporativa, tá? A empresa, ela não vê as suas lutas. A empresa, ela não vê as noites que você passou em claro, ela não vê os domingos que você sacrificou, ela não vê a ansiedade que você carregou para casa todo santo dia. A empresa não vê que você perdeu o aniversário do seu filho, por quê? Porque você estava ali, ó, mexendo no seu celular, respondendo alguns e-mails. A empresa, gente, ela vê única e exclusivamente o resultado. Ponto. Vou até tomar um café aqui. E aí que entra a parte mais difícil de aceitar. Nem sempre você vai ter participação nesse resultado final, porque muitas coisas, muitas demandas dependem de outros setores, de outras pessoas, de variáveis que infelizmente ou felizmente, eu não sei, estão completamente fora do controle de quem? Do seu controle. Mas calma, tá? Antes que você pense, ai cara, esse vídeo tá me descrevendo aqui todinho, eu preciso que você entenda uma coisa. E essa é uma verdade, tá? Por mais dura que seja, por mais que pareça ser algo que vai te trazer um impacto, pode te libertar também. Então fica comigo até o final desse vídeo. Agora, sem mais delongas, isso aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua carreira. Existe uma crença muito forte na nossa cultura, né, o brasileiro, e eu diria até que é uma crença, quase que uma crença religiosa, de que o esforço é automaticamente convertido em reconhecimento. Vou até tomar mais um café. Olha, a gente cresce ouvindo isso, né? Trabalhe duro e você será recompensado. Quem madruga, Deus ajuda. Ou o sucesso é 99% de transpiração. E não me entenda mal, tá? Essas frases, elas não estão completamente erradas. O maior problema é que elas estão incompletas, porque elas ignoram uma verdade fundamental sobre como as empresas realmente funcionam. Simples assim. Uma empresa é uma máquina de produzir resultados. Vou até repetir, tá? Uma empresa é uma máquina de repetir resultados. E máquinas não têm sentimentos. Máquinas não se importam com o processo. Elas medem saída, entregam números. E o seu gestor, ele pode ser uma pessoa incrível, empática, que realmente se preocupa com você. Mas ele também está sendo medido. Isso aí é um ponto que você tem que levar em consideração. Porque ele está sendo medido por resultados, que, por sua vez, dependem de resultados da equipe. Olha só, se você depende de outras equipes, isso aí é uma cadeia. E nessa cadeia, o que acontece? O que se perde? A história por trás do número, o contexto, o esforço que ninguém está ali vendo. Então, eu quero te falar uma história, vou te contar algo que realmente aconteceu. Marina, ela trabalhou numa empresa de tecnologia, ela era analista de projetos, dedicada como poucas pessoas que eu conheci na minha vida. Um dia, ela recebeu uma demanda, implementar um novo sistema que dependia de 3 áreas diferentes. Aí eu vou falar as áreas: TI, financeiro e comercial. O prazo, 30 dias. Veja bem, 30 dias, tá? Marina, ela mergulhou de cabeça no projeto, fez reuniões, alinhou expectativas, criou cronogramas, enfim, cobrou, ela relembrou, mandou e-mail para a galera, mandou mensagem também, ligou, ela fez tudo que estava ao seu alcance.
e mais um pouco. Ela chegava às 7 da manhã e saía às 22 horas da noite. Levava o trabalho para casa. No fim de semana, enquanto a família estava ali fazendo um churrasco, tomando cervejinha, ela estava no computador, só resolvendo uma coisinha ali. Quantas coisinhas você resolve? Você está ali com seu filho, não, vou resolver só uma coisinha aqui. Qual que é o resultado disso? O projeto atrasou 2 semanas. Por quê? O setor de TI, né, ele teve uma crise interna e não conseguiu entregar parte deles. Na reunião de resultados, o que aconteceu? O que apareceu no slide? Projeto X atrasado. Responsável? Marina. Ninguém perguntou o porquê. Ninguém quis saber das 47 horas extras que ela fez, das noites que ela não dormiu, da pressão que ela colocou sobre si mesma. Quantas vezes você que está aí do outro lado se coloca em pressão? O slide ele apenas mostrava o resultado. E o resultado tinha o nome de quem? Marina. E aqui a gente entra num paradoxo interessante. Quanto mais você se dedica esperando reconhecimento externo, mais frustrado você tende a ficar. Por quê? Porque você está depositando a sua satisfação profissional em algo que você não controla. É como plantar uma semente e ficar bravo porque a chuva não caiu no momento certo que deveria. Você fez a sua parte, você plantou a semente, certo? Mas o resultado depende de forças que estão além de você. Os estoicos, aqueles filósofos gregos, romanos, que viveram mais de 2000 anos atrás, eles já tinham entendido isso. Eles chamavam de dicotomia do controle. A ideia é simples. Existem coisas que você controla e existem coisas que você não controla. E qual que é a sabedoria? A sabedoria verdadeira está em direcionar suas energias para o que está sobre o seu poder. Você controla o seu esforço? Obviamente sim. Você controla a qualidade do seu trabalho? Sim, também. Você controla como os outros vão perceber isso? Não. Você controla se as outras áreas vão entregar no prazo? Não. E quando você internaliza isso de verdade, algo mágico vai acontecer. Eu conheci um vendedor, vou chamá-lo de Ricardo, tá? Ele passou por uma situação muito semelhante. Ricardo, ele era o melhor vendedor da equipe. Ele era uma pessoa muito consistente. 3 anos seguidos, ele estava lá, batendo meta atrás de meta, sendo reconhecido, sendo premiado, sendo exemplo para os novatos que estavam vindo para a empresa. Aí veio uma pandemia. O setor de eventos corporativos simplesmente parou. Não tinham o que vender. Literalmente, os clientes cancelavam contratos, adiavam projetos, ou seja, todo mundo sumia. E aí vem um ponto interessante. Ricardo continuou trabalhando, ligando, prospectando. Ele tentou. Ele fez mais ligações naquele trimestre do que em qualquer outro. Trabalhou mais do que nunca. O resultado disso, gente, no fim do trimestre, 15% da meta. O pior número da carreira dele. E adivinha, na reunião de resultados, ninguém causou a pandemia como fator. Ninguém falou que o mercado ele tinha colapsado. O slide dizia apenas, Ricardo, 15% de metas. É muito complicado porque todo mundo passa por isso. Ricardo me contou que naquele dia ele chorou no carro antes de ir para casa. Não de tristeza, mas de raiva, sabe? De frustração, de injustiça, de ter o seu esforço completamente ignorado. Mas aqui está o ponto de virada. O Ricardo, ele poderia ter ficado amargo, ele poderia ter se tornado aquele funcionário ressentido, sabe? Que faz o mínimo porque não vale a pena mesmo. A gente conhece pessoas assim, eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Mas ele fez diferente. Ele decidiu mudar a pergunta. Em vez de perguntar, poxa, por que a empresa não está regulando o meu esforço? Por que meu esforço está regular? Ele começou a perguntar para quem eu realmente estou trabalhando. Essa pergunta, ela muda tudo. E a resposta que ele encontrou mudou. Eu trabalho para quem? Eu trabalho para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução, para construir habilidades que são minhas, que ninguém pode tirar de mim. A empresa, ela pode não ver suas lutas, mas você vê. E mais importante, você vive os aprendizados
que vem dessas lutas. Então, cada projeto que você participou te ensinou alguma coisa, cada crise te fortaleceu, cada noite que você passou em claro, embora eu não recomende que você faça isso, tá, como um hábito, te mostrou do que você é capaz. Esse capital é seu, ele é intransferível, é invisível para a empresa, muitas vezes, mas é absolutamente real para a sua trajetória. Uma pessoa que eu admiro muito, uma vez ela me disse algo que eu nunca esqueci, tá? Ela tinha acabado de pedir demissão de uma empresa onde ela trabalhou por 12 anos. 12 anos de dedicação absoluta. E na hora de sair, sabe o que ela recebeu? O e-mail automático da RH pedindo para ela retirar suas coisas. E aí eu perguntei, poxa, você não se sentiu usada, não? 12 anos, é assim que termina? E aí ela falou algo que me marcou muito. A empresa ficou com o que era dela. Os resultados que eu entreguei, mas eu saio com o que é meu. Tudo que eu aprendi, todas as conexões que eu fiz, toda pessoa que eu me tornei. E isso eles não podem tirar. E eu achei muito maduro quando a gente conversou sobre isso. E é aqui que eu quero chegar com você. A verdade é que a empresa ela não vê as suas lutas, tá? Ela pode ser uma sentença de frustração ou ela pode ser uma declaração de liberdade. Depende muito de como você escolhe interpretar tudo isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, tá? Então não me leve a mal. Mas, se você está esperando alguma coisa de alguma empresa qualquer empresa, é completamente válido para quem você é e o que você faz. Agora, você vai passar a vida inteira esperando? Aí é um ponto. Mas se você entende que o seu valor não é definido por um slide de PowerPoint numa reunião de resultados, se você entender que cada desafio que você está enfrentando está te moldando, está te preparando, está te fortalecendo para algo muito maior, se você entende que a sua caminhada profissional ela é sua, independentemente de quem vai estar ali te olhando, de quem vai estar ali te observando, do seu líder, então você vai se tornar inabalável, imparável. Você para de trabalhar por reconhecimento e você começa a trabalhar com propósito. E paradoxalmente, é aí que o reconhecimento ele costuma aparecer, de verdade, porque pessoas com propósito genuíno têm uma energia muito diferente, uma presença diferente, elas não estão desesperadas por validação como muitas pessoas por aí estão. E isso por si só já as torna magnéticas, sabe? Eu não sei em que momento da sua carreira você está agora. Talvez você esteja exausto, no limite, se questionando, poxa, será que realmente, meu Deus, vale a pena eu continuar aqui, me matando por algo que parece não ter futuro? Talvez você esteja começando agora e cheio de expectativas também, que eu, de certa forma, estou aqui desconstruindo. Ou talvez você já tenha passado por isso e esteja assistindo esse vídeo, balançando a cabeça, pensando, é exatamente isso que ele falou. Enfim, seja qual for o seu momento, eu quero te deixar uma reflexão. O problema que você trabalha ali, ele importa. As suas lutas importam, o seu esforço importa, mas não porque você vai colocar isso numa planilha, tá? Importa porque você está construindo você. E você é o projeto mais importante da sua vida. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se em algum momento você se viu nessas histórias, eu só quero te pedir uma coisinha, uma única coisinha. Mande esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Aquele amigo que está lá se matando no trabalho, esperando por um conhecimento e talvez nunca venha. Ou aquela amiga que está à beira de um esgotamento, achando que ela precisa fazer mais. Às vezes a gente precisa que alguém de fora nos mostre o que a gente não consegue ver sozinho. E esse vídeo é exatamente isso, é sobre isso. E se você
ainda não é inscrito aqui no canal, o que você tem que fazer? Você já sabe, né? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!